olha aqui, David. ó, o Vascão já se representou e está juntando os cacos depois do 6-1. Cadê? Uma derrota histórica e que deixou uma cicatriz no início da era Álvaro Pacheco no Vasco. Mas agora nós temos é que focarmos naquilo que vai ser as soluções para a equipa ficar mais forte no futuro e já no próximo desafio. Na era dos pontos corridos, essa foi a 38ª goleada sofrida pelo clube, que é recordista no quesito na Série A. Em busca de recuperação, o Cruz Maltino se reapresentou no CT Moacir Barbosa e ainda terá 10 dias de preparação para a partida contra o Palmeiras, fora de casa no próximo dia 13 pelo Campeonato Brasileiro. A primeira mudança já aconteceu. O Cruz Maltino acertou a contratação de Felipe Maestro para o cargo de diretor técnico da SAF e deve planejar mais mudanças durante o período da Copa América. E agora, o Pedrosa, com o Pedrinho muito à frente desse Vasco, né? Depois de uma goleada histórica, eu vou dizer, eu fiquei muito chateada pelo amigo que eu tenho, que o Pedrinho é, e pelo amor que eu sei que ele sente pelo Vasco. O que isso machucou no coração dele? Porque é uma mistura muito grande ali de um torcedor e um presidente, né? Que é o que o Pedrinho é. E aí, esse movimento que ele faz de trazer o Felipe como diretor, é diretor de futebol, né? É diretor técnico, né? Diretor técnico. Primeiro, o que seria um diretor técnico? Porque o futebol tem hoje um monte de coisa. É coach de não sei o que, é diretor de não sei o que, é CEO. Esse coach não. CEO. CEO de não sei o que, não sei o que. O que seria para o nosso grande público o diretor técnico e o que você acha que pode trazer com a chegada desse Felipe? Vamos o Felipe, lá. que é altamente experiente, que é um cara ele é o maior treinador. campeão da história do Vasco. Não. E além de como atleta e a história dele com o Vasco, tô falando como um treinador. Ele não que ele vai ser treinador, mas essa questão tática e técnica, o Felipe tem muito conhecimento. Vamos lá. A gente tem que lembrar, até a gente trouxe aqui na semana passada, que o Pedrinho não estava interferindo nas coisas do CT. Muito pelo contrário, ele fez uma visita antes do Clássico para poder dar um apoio ali, passar uma palavra, porque já jogou esse Clássico diversas vezes, ídolo do Vasco. Porém, depois do 6-1, as coisas realmente estremeceram. Então ele começou a tomar mais à frente do futebol do Vasco da Gama. Começou a participar do CT praticamente todo dia. Agora implantou o Felipe como diretor técnico. O que é o diretor técnico? É aquele elo entre o grupo e também a diretoria. Além dele participar ali, conversar internamente com alguns jogadores, dar algumas dicas, porque, repito, Felipe é o maior campeão da história do Vasco, é um ídolo do Vasco. Só não sei se realmente ele vai mudar alguma coisa, porque o Vasco hoje não precisa só do Felipe. O Vasco precisa de jogador, a não ser que o Felipe vai entrar em campo, porque aí realmente ele ajudaria muito o Vasco da Gama. Mas assim, o Vasco precisa de contratação. Não adianta achar que o Felipe vai mudar alguma coisa, que isso é extremamente crucial para o Vasco da Gama. Eu acho que a presença dele ajuda. Porém, o Vasco precisa de atleta. O Vasco não pode pensar só em contratar o Felipe Coutinho. O Vasco precisa contratar 3, 4 jogadores. E isso está na responsabilidade do Pedrinho, que hoje tem essa liminar de comando da SAF. Independentemente de contratar ou não, eu estou em dúvida com alguns personagens que estão lá, mas não estão servindo. Sim. Por exemplo, estava tomando meu café da manhã com meu marido e eu falando, eu via que ele não estava prestando atenção no que eu dizia. Algo muito comum, né? Não sei se vocês passam por isso nas residências de vocês aí do outro lado. Até que eu disse, você tá prestando atenção? Ele falou, sim, mas quero que você faça uma coisa. Eu disse, o quê? Pergunte ao Pedrosa por que o Medel não joga. O assunto era outra coisa. Por isso que eu converso com a parede lá em casa. Por que o Medel não joga, Lucas Pedrosa? Eu vou mandar um abraço pro Juninho, porque essa pergunta é muito pertinente. Primeiramente, o processo de fritura que aconteceu do Medel, eu tava de férias aqui, e eu não sei se vocês acompanharam, Existiu esse processo? Óbvio, é óbvio. Claro e cristalino. Por quê? O Medel é um cara que ganha um alto salário dentro do Vasco da Gama. Quando ele chegou lá no meio do ano passado, ele foi o primeiro cara a chegar, antes mesmo do Ramon Dias. Então você contratar um jogador do calibre que ele tem, craque mundial, no sentido da posição dele, campeão, jogou em grandes times na Europa, é um jogador que custa caro. Então, ninguém obrigou o Vasco da Gama a assinar o contrato com o Medel. Foi o Vasco da Gama que bateu na porta do Medel e falou assim, Medel, a gente quer assinar um contrato com você, é isso aqui. Assinou? Beleza. Aí depois que o Medel teve um problema familiar lá com a mãe dele, infelizmente ele ficou com a mãe, ficou 2 semanas fora, aí ele voltou, o Vasco tomou aquela goleada de 4-0, o Ramon Dias saiu, e o Medel era um representante sim da comissão técnica dentro de campo, era um líder, era um capitão. Começaram a pipocar notícias do ano passado de que o Medel tinha tido problemas com alguns garotos jovens do Vasco da Gama, começaram a pipocar
4, 5 notícias de veículos diferentes num processo de fritura do Medel, claramente para que o Medel saísse do Vasco e abrisse espaço na folha salarial. Eu acho um completo absurdo, porque, repito aqui, o Medel foi um cara que você pode ter as suas desavenças, que ele pode ter tido seus problemas, mas ele sempre honrou a camisa do Vasco da Gama. E a zaga do Vasco no ano passado só foi acertada quando o Medel chegou, tomou a faixa de capitão e o Vasco conseguiu voltar a ser o Vasco que a gente esperava que fosse naquele ano. E nessa temporada, se você for pegar os números, o Vasco toma muito mais gols sem o Medel do que com o Medel. Então, assim, esse processo de fritura pelo alto salário, na minha opinião, é uma postura ridícula do Vasco da Gama, que deveria, se não quer o jogador, senta com o jogador e entra num acordo. E não começa a soltar de forma... talvez maliciosa, algumas informações de coisa do ano passado, há mais de um ano, para queimar o Medel junto com a torcida e queimar o Medel, tirar o clima dele dentro do elenco. Ainda bem que o Medel é tão profissional e tão grande na profissão dele, que ele falou, não, eu não vou sair não, eu vou manter aqui, eu espero que o Álvaro Pacheco me observe, para quem sabe ele me utilizar. E eu espero muito que o Medel volte a ser utilizado no Vasco da Gama, porque ele é um cara que traz atenção ao time, ele é um cara que tem cobrança, e eu prefiro muito mais quem tem cobrança do que quem fica... e não fala nada, e aí usa a faixa de capitão sem ter nenhum tipo de expressão, aí só aparece nos momentos bons. Então, assim, eu prefiro muito mais o Medel, que é um craque mundial, que jogou Copa do Mundo, que é campeão de Copa América, do que um cara que não consegue ter a expressão pro Vasco da Gama. E eu acho um absurdo, repito aqui, o processo de fritura que foi feito com esse jogador. Muito bem, o meu fogão tá respondido, hein? Tá respondido aí, Peção. Então agora trate de prestar atenção no que eu digo. Ai, vou falar uma coisa. Não quero rir! Para os que dizem que o Tite é retranqueiro, toma, esse Denilson, 6-1 retumbou. Estreia do Álvaro Pacheco, técnico do Vasco, já tomou uma goleada histórica, maior no confronto, que é centenário. Fora isso, Gabigol no finalzinho deixou dele, tentando refazer as pazes com a torcida. Pedro tá calibrado, Arrascaeta, Cebolinha jogando fino da bola, o Davi Luiz se reinventando. Esse Flamengo tá demais, hein, Sgarbi? Se era um Flamengo que não vinha demonstrando um bom futebol, um bom resultado antes, ixi, agora assim, do que o Flamengo se espera, né, que é goleada, um futebol bonito ali a ser jogado no Maracanã, depois desse jogo a história muda, porque é um 6-1 contra seu grande rival, estádio lotado, pra mim ainda mais a confiança dos jogadores agora, da torcida, assim, com o time no modo geral. Pra mim é um jogo que é uma virada de chave gigantesca pro Flamengo, que quando acordar na temporada, pra mim, já falei várias vezes aqui, pra mim a tendência é que o Mengão seja o time a ser batido, de forma disparada. Capela, o líder do campeonato é o Flamengo, só isso. Eu não vou reduzir aqui o que fez o Flamengo ontem, tá? Não vou aqui. Nem pode. Nem posso. E mas nem dá, né, velho? Dá. Nem dá. Mais ou menos dá. Gente, Não dá não. o time do Vasco é inqualificável. É difícil. O time do Vasco é horroroso. É fraco. O time do Vasco é um conjunto vazio. O Vasco não tem nada. O Vasco não tem qualidade individual. Não tem coletivo. O Vasco, administrativamente falando, tá falido. Porque agora essa treta é Pedrinho, é 777 Partners, ninguém sabe quem manda, ninguém sabe o que vai ser, se eliminar vai cair ou não vai. O Vasco hoje, ele é mais desorganizado que muitos clubes de várzea. E eu falo isso com tristeza, que o meu grande finado vô era um vascaíno doente. Eu, quando moleque, fui pra São Januário. Eu tenho um carinho pelo Vasco, gosto muito do Vasco, nada contra o Flamengo. Ainda mas bem, é né? triste. Ainda bem que você gosta um pouco do Vasco. Eu gosto do Vasco, mas é triste você ver o atual momento de um clube que há 20 anos, por exemplo, tinha uma praticamente seleção brasileira em campo. E os caras simplesmente... Mas você só gosta de ver coisa ruim, fala do Flamengo, a Renata falou, e o Flamengo? Parabenizo e o Flamengo só gosta de ver coisa ruim, parabéns pela velho. goleada, só que não pode achar que, não, venceu, parabéns. São 5 6 jogos de vitórias consecutivas. Você tem razão. Você não tem a Mas sensação o Vasco que não o Vasco existe. faz uma força danada nos jogos? Quem, o Vasco? O Vasco. Nossa, não velho. é um jogo. Não estou falando especificamente do jogo do Flamengo. O Flamengo passou Parece por que é cima. outro esporte, né? Cara, o Vasco faz uma força para construir. Não estou falando nem construir resultado. Construir jogadas. Uma hora ou outra o Payet se destaca, uma hora ou outra o Piton, do lado esquerdo, se destaca, mas assim, o Verratti, que é um jogador que a bola chega, até parece muito com o Caleri, né? Muito brigador ali. E o goleiro até é bom, Fez um goleiro. golaço, abrindo o placar, poderia ter sido diferente. Mas Depois, eu fico- aí toma 6 o Vasco. Eu fico com a sensação que o Vasco sofre muito para construir alguma jogada durante o jogo. Sofre demais. É verdade. Família, tá aí nossos giro de notícias do maior clube brasileiro aí que se chama Vasco da Gama, que tomou ali uma cepuada aí do Flamengo, né, no último domingo, todo mundo sabe disso, mas enfim, como o Capelanes disse aí, Vasco tá horroroso, horrível, o time do Vasco não existe mais, não é mais aquele time, nunca mais vai ser, talvez daqui 70, 80, 90 anos,
Mas no momento o time tá horroroso. Enfim, temos que concordar aí com esses jornalistas aí, né? Deixe no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar like, se inscreve no canal para mais informações. Tamo junto, forte abraço, fui!